Seu corpo não distingue o que é real do que é imaginado com intensidade emocional. Isso significa que, quando você visualiza um futuro desejado com sentimento genuíno, está oferecendo ao seu corpo uma amostra emocional daquilo que ainda não aconteceu, como se já estivesse acontecendo. A mente, nesse momento, começa a registrar aquele futuro como uma experiência concreta. Não se trata apenas de pensamento positivo, é um estado de ser. O corpo responde como se estivesse vivendo aquele cenário, e isso tem um impacto direto na sua biologia, na sua energia e até na maneira como você começa a agir. A visualização emocional, portanto, não é fantasia, é treinamento, é preparação vibracional para que você se alinhe com aquilo que deseja viver. E quando você sente, de verdade, a emoção do que quer manifestar, está ativando os mecanismos internos que fazem esse futuro se aproximar. Quanto mais emoção verdadeira você coloca nesse processo, mais real aquilo se torna dentro de você. E, inevitavelmente, começa a se refletir fora também. Quanto mais intensa é a emoção sentida durante a visualização, mais profundamente ela se grava no seu sistema nervoso. É como se você estivesse esculpindo aquele futuro dentro do seu cérebro, criando conexões neurais que fazem com que ele pareça cada vez mais real e possível. Seu corpo começa a antecipar essa realidade como se ela já estivesse acontecendo agora. E o mais impressionante é que, ao repetir esse processo com consistência, você começa a lembrar do futuro com a mesma nitidez com que normalmente lembra do passado. Isso é neuroplasticidade em ação. Você literalmente está ensinando seu cérebro a viver uma nova história antes que ela aconteça. Não é sobre sonhar acordado, é sobre condicionar sua mente e seu corpo a se tornarem uma ponte viva para o futuro que você deseja experienciar. E quanto mais você sente, mais você acredita. E quanto mais acredita, mais cria. Mas quando você entra no modo automático, aquele estado em que vive reagindo às circunstâncias externas, começa a perder esse poder criativo. Ao culpar uma pessoa, uma situação ou uma condição por como você se sente, você entrega sua energia e seu foco ao que está fora de você. É nesse momento que emoções como raiva, frustração, culpa, medo, insegurança ou ansiedade assumem o controle, e você deixa de acessar o futuro para reviver inconscientemente o passado. O problema é que essas emoções são familiares, viciantes, e o corpo aprende a habitá-las como um padrão. Então, em vez de usar sua mente para construir um novo destino, você acaba sendo arrastado por hábitos emocionais antigos. Você se torna uma vítima da própria química interna, e não mais o criador da sua realidade. Esse desligamento do seu poder acontece toda vez que você permite que o mundo externo dite o que você pensa ou sente. E nesse estado, você não visualiza o futuro, você repete o passado. Essas emoções reativas, medo, culpa, ansiedade, ressentimento, estão profundamente ligadas a memórias do passado. Quando você as revive, mesmo sem perceber, está literalmente reencenando experiências antigas como se ainda estivesse acontecendo agora. E isso molda o seu comportamento. Você começa a tomar decisões baseadas em dores que já passaram, a responder à vida como quem ainda está preso em algo que já deveria ter sido deixado para trás. É como tentar dirigir olhando apenas pelo retrovisor. O passado, então, não apenas influencia, ele comanda. E quando o passado comanda, o futuro perde espaço. Você vive num ciclo em que o que já aconteceu se torna o molde do que continua acontecendo. E nesse estado, a mudança parece impossível. Não porque ela seja, mas porque a mente está ocupada demais sobrevivendo ao que já foi, ao invés de criar o que ainda pode ser. Mais pessoas acreditam no próprio passado do que acreditam no seu futuro. E isso acontece porque o passado tem provas, tem histórias, tem dor vivida, enquanto o futuro exige fé, visão e entrega ao desconhecido. A mente condicionada, que é segurança, quer repetir o que conhece, mesmo que isso signifique reviver sofrimento. Por isso é tão mais fácil esquecer de um futuro idealizado do que manter-se conectado a ele. A visão do futuro precisa ser nutrida como uma chama, ou ela se apaga diante das emoções repetidas do passado.
E cada vez que você desiste dessa visão, você se afasta um pouco mais da possibilidade de se transformar. É preciso lembrar todos os dias do que ainda não existe como se já fosse real. Esse é o trabalho interno. Porque se você não alimenta a imagem do seu futuro com intenção, o passado cuida de escrever o seu roteiro de novo. E se isso for verdade, se suas emoções moldam sua realidade, então você precisa compreender que toda emoção que você sente é, na verdade, uma força criativa. Isso significa que viver com medo, raiva, hostilidade, ódio, julgamento ou ressentimento não está alinhado com o seu futuro. Está preso ao seu passado. Essas emoções não criam algo novo. Elas repetem o que já foi. Ao contrário, emoções elevadas como gratidão, entusiasmo, amor e inspiração são frequências que antecipam o futuro. Quando você sente essas emoções sem um motivo externo, você está se alinhando com um campo de possibilidades que ainda não se manifestou. Está dizendo ao universo e a si mesmo que já é essa nova versão, que já vive essa nova realidade. E é nesse estado emocional elevado que você se torna magnético ao que deseja. A chave está em substituir o hábito de sentir o que te prende pelo compromisso de sentir o que te projeta. O grande desafio é que nos tornamos viciados nessas emoções do passado. Raiva, culpa, tristeza, ansiedade, elas se tornam parte da nossa identidade, como se fossem familiares demais para serem deixadas de lado. E com essas emoções vem uma história, uma narrativa sobre quem somos, sobre o que vivemos, sobre por que somos assim. Muitas pessoas acreditam tão profundamente nessa história que não conseguem imaginar uma versão de si mesmas fora dela. Apegam-se ao enredo de dor, fracasso ou injustiça como se ele fosse indispensável, como se abrir mão disso fosse perder algo essencial. Mas essa história é só uma repetição emocional, não é um destino fixo. A pergunta que precisa ser feita é simples, mas poderosa. E se você pudesse contar uma nova história? Uma onde não é o passado que te define, mas a visão do futuro que você decide cultivar. Essa escolha, embora difícil, é a porta de saída do ciclo repetitivo em que tantos vivem. Geralmente, é só quando a vida nos coloca contra a parede, por meio de uma crise, um trauma, uma doença ou uma perda, que finalmente decidimos mudar. É como se o desconforto precisasse se tornar insuportável para que a transformação pareça viável. Quando tudo está aparentemente sob controle, mesmo que medíocre ou doloroso, a mente prefere a segurança do conhecido e incerteza do novo. Mas a dor, quando aceita com consciência, pode ser um convite para renascer. Esses momentos limite têm o poder de romper padrões, de sacudir a identidade antiga, de nos obrigar a questionar a narrativa que sempre seguimos. E é nessa ruptura que o espaço para uma nova versão de si mesmo começa a surgir. A dor não é o fim. Muitas vezes é o início real. A mudança verdadeira costuma nascer quando a velha forma de viver já não serve mais. Esse modo automático, que é ativado sem esforço, faz com que você pense do mesmo jeito, haja do mesmo jeito e sinta do mesmo jeito, exatamente como sempre fez. É uma repetição silenciosa, mas poderosa. E isso cria um ciclo quase invisível. Você acorda com os mesmos pensamentos, que geram as mesmas emoções, que te levam aos mesmos comportamentos. E, ao repetir tudo isso diariamente, você reforça quem você acredita ser. É assim que a personalidade se fixa, não como algo imutável, mas como um hábito emocional e mental. Esse ciclo te mantém preso ao que é familiar, mesmo quando o familiar te impede de crescer. Romper esse padrão exige consciência e presença. Perceber que você não é seus pensamentos automáticos, nem suas reações condicionadas. É nesse instante de lucidez que a mudança se torna possível. Por quê? Se você quer uma vida diferente, não pode continuar sendo o mesmo personagem todos os dias. A soma de como você pensa, age e sente define a sua realidade pessoal. Tudo que você vive hoje é o resultado direto da personalidade que você tem. O você presente que age, reage e se expressa no mundo.
Essa personalidade cria um filtro através do qual você percebe a vida, moldando as oportunidades que aparecem e as decisões que toma. Em outras palavras, a sua realidade atual é um espelho do seu estado interno. Portanto, se você deseja transformar sua vida, precisa primeiro transformar a si mesmo, mudar seus pensamentos, suas atitudes e suas emoções. Quando você altera esse tripé, a realidade ao seu redor começa a se reorganizar em sintonia com a nova frequência que você emite. Essa é a verdadeira chave para a criação consciente. Entender que você não é vítima das circunstâncias, mas sim o criador da sua própria experiência. A sua vida atual é o reflexo direto da personalidade que você cultivou até agora. Tudo o que você experimenta, suas circunstâncias, relacionamentos, conquistas e desafios, foi criado pelo você que existia até este momento. Se essa vida não te satisfaz ou não representa quem você deseja ser, a única forma de mudá-la é mudando a sua personalidade. E mudar a personalidade não significa apenas alterar comportamentos superficiais, mas transformar a maneira como você pensa, sente e age em níveis profundos. Essa transformação interna é o que cria as bases para uma nova realidade pessoal. Quando você se torna alguém diferente, a vida ao seu redor naturalmente responde de forma diferente. Essa é a verdade fundamental da manifestação e da criação consciente. Para um novo mundo existir para você, você precisa primeiro nascer como uma nova versão de si mesmo. Mudar sua personalidade é, na verdade, o passo mais decisivo para criar uma nova realidade pessoal. Isso porque sua personalidade é o conjunto de hábitos, crenças, emoções e padrões que governam a forma como você percebe e interage com o mundo. Quando você escolhe conscientemente abandonar antigos padrões e cultivar novos, mais alinhados com seus objetivos e desejos, está reprogramando sua mente e seu corpo para uma nova frequência vibracional. Esse processo pode ser desafiador, pois envolve sair da zona de conforto e encarar suas próprias resistências internas. Mas é exatamente essa transformação interna que abre espaço para que novas possibilidades surjam. Ao se tornar uma nova pessoa em essência, você cria um campo energético capaz de atrair uma realidade diferente, uma realidade mais alinhada com o que você verdadeiramente quer viver. Assim, o poder de criar um novo mundo está, em última análise, em se reinventar, em ser protagonista da sua própria história.